Olá, você que está assistindo. Como vai? Seja muito bem-vindo ao canal. O vídeo de hoje vai ser dedicado a falar de um dos escritores que, para mim, foi um grande marco no meu processo como leitor, que foi o Franz Kafka. Eu conheci a obra dele na minha adolescência e quando eu pesquisei mais a fundo sobre a vida e a obra dele, eu percebi o quanto o peso dos traumas, o peso de uma educação forçada foi algo que se materializou, se projetou no trabalho do Franz Kafka. Então, vamos lá. Eu tenho que primeiramente dizer o porquê da literatura de Kafka ser tão importante. Exatamente pelo fato de que ele lida com o absurdo. Ele lida com questões que fogem a preceitos lógicos, racionais. O termo kafkiano, que ficou muito popular no vocabulário, se refere realmente a isso. Algo que é complicado, surreal, opressivo. Então, digamos que este elemento muito abrangente de lidar com temas realmente complicados da existência, temas absurdos, temas que transcendem de uma certa forma relações um tanto conturbadas com as questões familiares de sua tradição cultural, exatamente pelo fato que o autor ele carrega fortes feridas, fortes traumas, fortes julgamentos, uma forte sensação de culpa. E eu diria que culpa, julgamento, fracasso, a sensação de não pertencimento é algo que torna a identificação com a obra do autor muito importante. Eu digo para vocês, a leitura das obras do Franz Kafka não é fácil. E eu não falo no fator de compreensão de texto, no fator de compreensão do que está sendo lido. Eu falo exatamente na questão emocional. Ler um trabalho dele é algo que, de acordo com o seu estado emocional, pode gerar gatilhos. Então, não é recomendado para menores de 18. Então, o foco deste vídeo é realmente mostrar para vocês o quanto o trabalho deste autor ele pode trazer certas angústias existenciais muito abrangentes, das quais eu prefiro apenas citar em trabalhos como a Metamorfose, O Processo, Um Artista da Fome. Também tem outro dele que é O Castelo. Se você pegar vários elementos dos contos, dos livros do Kafka, e vamos citar especificamente o A Metamorfose, a gente vê claramente o quanto o autor está fazendo uma relação de projeção da própria condição de vida insatisfatória que ele teve no decorrer de sua relação social. Ele tem uma parte que eu acho muito fascinante na história do Kafka, lembrando que ele nasceu em Praga durante o período do Império Austro-Húngaro. O pai dele era um próspero comerciante e queria que o filho tivesse uma carreira de êxito, especificamente na questão financeira, que ele prosperasse economicamente. Esse era o sonho do pai de Kafka. E ele materializou esse sonho para o filho. E a parte que mais entristece na história deste personagem, na história verídica deste autor, é que ele não queria trabalhar com comércio. Ele não queria esse tipo de coisa. O sonho de Kafka era ser um escritor. Em muitos relatos assim, autobiográficos, nós podemos ver o quanto o próprio autor ele ficava preso nesse dilema entre fazer aquilo que ele tanto gostava ou simplesmente fazer o que a família, as questões sociais pediam que ele devia se dedicar. Eu diria que para todos vocês que já lidaram em algum momento da vida com o dilema moral entre fazer aquilo que você gosta ou fazer o trabalho para os outros que vai pagar as contas para garantir subsistência no mundo, é um dilema que muitos terminam lidando. Então,
é exatamente esse o ponto crucial da literatura kafkiana. Como é que você pode ser o seu eu verdadeiro, o seu eu no mundo, sabendo que existem limitações sociais, limitações econômicas, limitações históricas. O Kafka sabia disso. Ele sabia o quanto a verdadeira vocação dele, ele teria que realizá-la através de outros subterfúgios. Ele mesmo se culpava por ter pouco tempo em dedicar-se às suas obras, exatamente porque ele tinha que trabalhar numa empresa de seguros. Ele era formado em direito. Então a gente também pode lidar com algo exatamente do fato de que o próprio autor ele não se encontrou em sua profissão, em sua formação como advogado. Lembrando que naquela época, de fato, e até os dias de hoje, né, profissões como a advocacia, a medicina, garantem uma condição financeira muito próspera. E eram profissões que a família do Kafka queria que ele exercesse. A relação econômica, a relação de subsistência é algo muito predominante na cultura familiar de Kafka. Mas ainda assim parece que a obra tornou-se maior do que os próprios traumas do autor. Mesmo que ele tenha depositado, eu diria que todos eles. É realmente o que torna o trabalho dele fascinante. Você vê que é um homem dividido entre seus sonhos e a opressão de ter que fazer algo que ele não gosta, algo que ele não encontra, ele não se encontra na vida. É por isso que você lê uma obra de Kafka numa fase da vida, especificamente na adolescência, é um grande boom, é aquela sensação de nossa, o que é que eu estou lendo? Isso aqui eu nunca tinha visto antes. Exatamente porque ele traz essa relação de não identificação, de não identificar-se com os padrões, de não identificar-se com as estruturas sociais da qual ele estava inserido. E é exatamente por isso que as obras do autor são muito importantes de serem lidas. Fica a minha recomendação, especificamente para a leitura do A Metamorfose, para aqueles que tiverem um estado emocional muito mais de parcimônia, de equilíbrio, de instabilidade, né? Enquanto que eu também recomendo muito Carta ao Pai, porque ele é um livro que faz você ir muito a fundo em certas características da criação do Franz Kafka, com a sua família de origem judaica, e o quanto muito do que ele gostaria de ter sido dito ficou guardado. Essa característica dele guardar para dentro de si certos assuntos que ele não queria falar com a figura paterna. E a carta, esse desabafo, o livro inteiro é um desabafo sobre a própria culpabilidade do autor, sobre o próprio julgamento que ele tem de si mesmo e que, consequentemente, ele tem dos outros. Então, é uma figura trágica, o que torna, de fato, não convencional. É como eu poderia definir uma outra característica de quando você lê um livro do Kafka. É algo muito não convencional, literalmente absurdo. Tanto que quando eu me lembro, quando eu li o livro O Processo, eu vejo que o protagonista está sendo acusado de participar de um veredito, de um julgamento, por algo que ele tem certeza que ele não cometeu. Então ele fica se sentindo acuado, porque as pessoas estão julgando ele por algo que ele tem certeza que não fez. E esse é o foco do livro. A narrativa do processo é ele está sendo caçado por um processo do qual ele não tem participação. Ele está sendo acusado por algo que, de uma certa forma, ele tem certeza. Não é algo amoral, não é algo antiético, mas ainda assim existe a perseguição. E aí está um outro elemento que eu realmente admiro no trabalho dele, que é a perseguição. Eu não sei se isso se deve muito a questões exatamente que a própria comunidade judaica, historicamente, ela foi muito perseguida
Nós conhecemos muito mais a questão do Holocausto nazista, mas ainda assim existiu uma perseguição histórica muito forte dos próprios turcos. Se a gente for analisar as questões que são trazidas no Velho Testamento, né, tem a questão da escravidão para com o povo egípcio. Então nós vemos como este povo ele foi muito marcado por perseguições de vários outros povos, né? Então, provavelmente ou até inconscientemente, esse elemento de julgamento, culpa, perseguição é algo que torna a literatura dele muito marcante. Bom, eu acredito que isso é o máximo que eu posso extrair deste autor. Eu vou ver se eu faço uma narrativa, um resumo que possa trazer certas características de um romance separado dele, né, como o próprio A Metamorfose, né, fazer realmente dedicar toda uma análise a respeito do texto, né, de um livro separado do Kafka. Bom, este vídeo de fato serviu como dica literária. A minha intenção realmente foi dedicar que esta obra, né, que as obras deste autor sejam trazidas para o grande público e que ele de fato seja consumido por outros leitores novos, né? Lembrando que quando eu conheci Kafka eu não sabia nada do autor. Eu peguei o Carta ao Pai, eu li o Carta ao Pai em acho que um dia, porque de fato é um material muito assim, é uma leitura muito fácil. Especialmente o Carta ao Pai. Agora os outros romances dele exige um pouco mais de paciência, um pouco mais de tolerância, um pouco mais de... Nossa, ele é um pouco exagerado, né? Esse autor, ele exagera demais. Então, exige um pouco mais de análise crítica. Mas o Carta ao Pai, eu diria que é o livro mais fácil dele. Então, fica a minha dica de começar por este romance, que é autobiográfico, o Carta ao Pai, e depois ir para outros livros dele, como O Processo, O Castelo, A Metamorfose, Artista da Fome. De fato, é importante frisar o quanto eu considero ele um autor muito relevante que, de uma certa forma, inspirou vários autores pós-modernistas. Assim, é impressionante ver como a literatura ela tem esse poder de influenciar pessoas, como as palavras têm poder, como a arte tem poder, de realmente fazer com que um esteja reciclando o trabalho do outro. A mensagem está sendo repassada, o palco ele continua o mesmo, mudam os atores, mas de uma certa forma a essência, a narrativa, a mensagem, ela vale muito mais do que qualquer outra coisa. Sempre é importante focar na mensagem de uma obra artística, seja ela literária, cinematográfica, no caso da nona arte, né, dos quadrinhos. Então, e pelo que eu me lembro, o próprio Kafka também já teve adaptações para quadrinhos, então também fica muito mais abrangente, né? Existe este ponto de partida entre a literatura e os quadrinhos, né? E como eles podem se mesclar, eles podem tirar o que há de melhor do outro, né? A sua essência através dos desenhos, das ilustrações e da narrativa dos autores, né? Então, encontrem a obra de Kafka, leiam Kafka, e quando vocês tiverem a oportunidade de consumir este material, eu vou adorar falar com vocês sobre. Tudo que eu coloco aqui neste canal é uma manifestação puramente pessoal minha, bem verdadeira, o mais sincero possível sobre livros, sobre filmes, sobre quadrinhos que realmente foram um marco ao longo da minha vida. E eu sinto que o meu objetivo aqui neste projeto é de fato repassar para vocês conhecimento e repassar para vocês experiências que eu tive com a literatura. Então, fica a minha dica. Eu vou pedir para que vocês me sigam nas redes sociais.
Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Se possível, sigam o canal, compartilhem nas suas redes sociais para que o material fique muito mais diversificado. E também cliquem no sininho para notificação de novos vídeos, para fazer com que o YouTube entenda que eu estou trabalhando para a plataforma e que o algoritmo entenda que conteúdos envolvendo tanto literatura, como cinema, como quadrinhos estão sendo passados para vocês. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é isto. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.